Boa noite a você, meu querido, minha querida. Que alegria grande voltar mais uma vez, estar aqui no nosso podcast, Pode Papo. E hoje, como um papo não poderia ser diferente, nós estamos aqui falando também de política, só que totalmente diferente, política da OAB. Exatamente, como vocês podem ver, a Cláudia e o Bruno. Matheus, desculpa, já comecei errando, que vacilo, né? Matheus junto conosco aqui, para trocar essa ideia, para bater esse papo. Mas antes, eu não poderia deixar de mostrar para você, aquelas pessoas que já vêm acompanhando, né, o nosso programa já não é de agora, os nossos colaboradores. Então, lá vai ela, começando por ela. Bem-vindo ao nosso cantinho, onde cada clique conta uma história. No estúdio Natália Coutinho, somos mais do que fotógrafos, somos contadores de histórias visuais, especializados em capturar os momentos mais preciosos da sua vida, com um olhar afiado e um toque artístico. Transformamos simples instantes em lembranças que você vai guardar para sempre. Seja uma sessão de família cheia de amor, um retrato profissional que mostra a sua essência, ou até mesmo aquele momento mágico em família, em que se reúne para celebrar. Estamos aqui para transformar esses momentos em memórias inesquecíveis. Nosso estúdio é um espaço acolhedor, onde profissionalismo e paixão se encontram para criar imagens que transmitem emoção e autenticidade. Então, se você está pronto para eternizar os momentos mais preciosos da sua vida de forma profissional e com um toque familiar, venha assim nos visitar. Para você onde que não sabe, onde que é o estúdio da Natália Coutinho, fica localizado na rua Pastor Abelar Suzano de Siqueira, número 25, na sala 103, próximo ao Mercado do Liseu. E eu gostaria de deixar aqui com você aqui o contato da Natália Coutinho, e lá você vai entrar em contato com ela no WhatsApp e marcar assim as suas fotos, aquilo que vai eternizar assim a sua vida, a sua família, a sua casa. 22 9 8817 6801 98817 6801. E eu gostaria que você entrasse no seu Instagram e desse um voo, digamos assim, no Instagram da Natália Coutinho. Lá você vai ver todo o trabalho que ela tem feito até aqui, principalmente nessa área agora, dezembrão, Natal chegando, o estúdio já está lindo, pronto, preparado, aguardando você. Nós entrevistamos ela aqui no programa passado e ela abrangeu esse assunto, né, do Natal aqui para nós e já mostrou toda a novidade que ela está no estúdio. Então, Natália Coutinho Fotografia, esse é o Instagram dela. Dá um pulinho lá e confira. Pode ter certeza que você vai eternizar momentos brilhantes através dos cliques da Natália Coutinho. Tá joia? E, peraí, R$ 79,90 em um curso de inglês e espanhol? Eu acho que eu li isso errado. Peraí, será que eu estou lendo isso direito? Mas é claro que sim. E você só encontra essa promoção no melhor curso de idiomas da nossa região. E é lógico que eu estou falando do SES, com ambiente familiar, espaço amplo, sede própria. Temos os professores altamente qualificados para o melhor desempenho e desenvolvimento educacional do seu filho. Visando aprimorar o futuro das pessoas, o SES vem mostrando ao mercado o jeito mais fácil e profissional de ser fluente. Pessoal, nós estamos no mês do Black Friday, então nós não podemos deixar essa oportunidade passar. Em alguns programas atrás, eu anunciava a você que por R$ 99,90. A Dara pegou e me ligou e falou, vamos baixar mais um pouquinho aí, mês do Black Friday, eu quero essa instituição lotada. Eu falei, eu sei que manda. Então, R$ 79,90 num curso de inglês e espanhol, olha, você não vai encontrar. E a partir de 4 anos, quantos anos? 4 anos de idade, já tem turma para o seu pequeno já. Então, não perca a oportunidade não. Campanha promocional, R$ 79,90 por um ano, nessa Black Friday. Material a preço de custo. E a matrícula, Douglas, tem que pagar essa taxa de matrícula, uma taxa enjoada, que você fica somando uma coisa, somando outra. No final daquele, faz o seguinte, vamos parar o programa aqui, a taxa de matrícula deixa por minha conta. Vai lá, fala com ela, a taxa de matrícula do Douglas. Lá do podcast, eu vi o podcast lá, então a taxa de matrícula por minha conta. Vai lá, pode falar com ela, você não vai pagar não. Chega lá, deixa por minha conta, eu vou pagar isso aí para você. Tá joia? Bem localizado, na rua Líce de Castro Pereira, número 109, no centro. Para você que não sabe, é na rua da Pipoca, da famosa Pipoca ali, antigo fórum. E com o telefone 22 9 9803 4080. 99803 4080. E as redes sociais, Facebook, Instagram, é SES.IAB.
Itaperuna. Muito boa noite para vocês. Boa noite. Vocês estão bem? Boa noite. Graças a Deus. Sem medo, tranquilo. Melhor aqui, tranquilaço. Tranquilaço. Então tá bom, essa vibe aí. Melhor aqui, melhor aqui. É verdade, essa vibe aí que eu quero entrevistar vocês. E, já pegando esse gancho, eu quero perguntar, quem que é a Cláudia Toches? Cláudia Toches é uma mulher aguerrida, uma mulher guerreira, que vem de uma família humilde e que passou por muitas dificuldades antes de conseguir se tornar uma advogada. E eu venho assim, numa trajetória, até o momento até da minha faculdade foi complicado, foi difícil de concluir, necessitei de ajudas, enfim, são coisas que sempre me emocionam quando eu falo e quando eu penso que aonde eu cheguei não com poder, não tem poder. Onde que eu cheguei como ser humano, como mulher e como que a vida me ensinou na trajetória da vida. Eu às vezes até me emociono, porque quando você olha para trás e você vê uma trajetória voltada para um primeiro lugar para Deus, hoje em segundo lugar para os meus filhos e minha profissão, que eu tanto amo, que eu tanto almejei ter um terceiro grau. Como eu falei da dificuldade, eu não conseguia, eu terminei o segundo grau, mas não existia faculdade em Itaperuna. E eu não tinha condições financeiras de estudar fora, de ir para uma que fosse federal, porque se fosse federal, mesmo sendo federal, eu teria que ter o pagamento de uma pensão, de um apartamento, o que tinha antigamente, Então, eu tive que ficar, entrar no mercado de trabalho para quando surgiu a Unig em Itaperuna, foi a primeira faculdade que teve em Itaperuna, e eu iniciei o curso de Direito e, por incrível que pareça, mas eu sou bem tímida. Hoje eu já falo bastante porque a profissão Exige, me exigiu, Mas eu lá no início eu nem imaginava, eu pensava assim, eu vou fazer Direito, mas eu vou fazer um concurso público, eu queria ter um terceiro grau, eu queria crescer, eu queria ir para frente. E aí, só que aí dentro da faculdade mesmo eu já me apaixonei pela advocacia, na prática jurídica. Eu tive até um pouco de dificuldade, assim, quando eu formei e passei na OAB de primeira. Na época não se fazia OAB antes, fazia só depois de formada, há 22 anos atrás, em 2002. Setembro de 2002 eu passei na prova da OAB e aí eu me lembro da dificuldade também que foi para iniciar no mercado de trabalho, porque eu não tinha nenhum parente, nenhum amigo, ninguém que fosse advogado para me pegar umas orientações. E aí, quando eu penso e lembro do que eu já passei, dos momentos que eu já passei, chega a emocionar mesmo. A experiência de vida é algo que, quando nós olhamos para trás, ficam marcas. Mas o nosso presente mostra que nós vencemos. A gente que é advogado é uma eterna batalha. Segue vencendo, Cada dia é uma batalha, ainda mais com as mudanças, Porque quando eu entrei no mercado de trabalho, a gente ia pesquisar jurisprudência, a gente pesquisava jurisprudência em livros. Aí, logo assim, veio a primeira mudança, que foi a internet, o Google. A gente pesquisar as coisas pelo Google, eu acho que facilitou bastante a nossa vida, E aí veio a mudança do processo físico, que na época era tudo papel, para o processo eletrônico, foi mais uma mudança. E agora nós estamos em mais uma mudança, que é a chegada da inteligência artificial, Que é outra mudança que a gente tem que se preparar para ela e tem que estar, assim, em constante estudo. Eu falo isso, que a advocacia você não tem que parar de estudar nunca. E aí, uma das minhas propostas, já de repente falando sobre isso que me vem à cabeça aqui agora, é a ideia que eu tenho, porque eu já estou na diretoria da OAB há um tempo. Eu entrei com a gestão, quando era o Dr. Zilmar presidente, eu era tesoureira, depois veio o Dr. Arthur Rodrigues, que é o atual presidente, e eu vice,
e a gente está as duas gestões. E aí, nessa trajetória de OAB, eu tive muito aprendizado que muitas pessoas assim nem imaginam o que acontece. Uma bagagem, né? Que tem pessoas que, assim, imagina, igual a gente está aqui. Eu até quero me desculpar que a gente começou a conversar num bate-papo tão coisa que eu não agradeci ainda a oportunidade do convite de estar aqui, que você me convidou, né? E aí eu fiquei muito satisfeita, muito feliz, porque é sempre uma oportunidade para a gente mostrar para as pessoas, né? A comunicação, acho que ela é fundamental na vida do ser humano. E aí a gente ter uma oportunidade de estar aqui, né, de aproveitar o seu canal para que a gente possa passar nossas ideias, as nossas propostas para uma próxima gestão, é de profundo agradecimento. Eu não tinha agradecido ainda. Perfeitamente, Cláudia. Para nós é uma alegria muito grande ter vocês aqui também. Tá? As portas estão sempre abertas, fique bem à vontade em voltar aqui. E agora, gostaria de trocar uma ideia com o Matheus aqui. Matheus, fique muito à vontade, se apresente para as pessoas que estão lá te assistindo. Tudo bem, meu amigo? Boa noite. Boa noite a galera aí que está assistindo. Quero também começar agradecendo pela oportunidade de nos convidar para a gente apresentar, né, as propostas da chapa, mostrar um pouco do trabalho que já foi feito pela gestão anterior, em que a Cláudia participou. Agradeço muito, é muito importante mesmo para a gente, para a sociedade num todo, para os advogados, para eles terem ciência de saber, né, como a gente pretende conduzir caso a gente ganhe a eleição. E eu, Matheus, já que você perguntou para a Cláudia, eu vou falar um pouco diferente da Cláudia. Eu sou bem para frente, não sou nada tímido. Tenho 29 anos, sou jovem advogado. Diferente da Cláudia também, que é experiente. Estou ainda engatinhando na estrada da vida, na estrada da advocacia. Tenho pouco tempo de advogado. Venho aí para trazer a força da jovem advocacia, que é uma das nossas propostas também, depois a doutora Cláudia com certeza vai falar sobre. E é isso, sou um jovem advogado, aguerrido, busco sempre conhecimento, coisas novas. Uma das propostas é a questão que eu acho que precisa de ter uma maior interação entre os advogados sêniores, os advogados mais experientes, com os advogados jovens. Sim. Porque existe muita troca. E o Matheus está na nossa chapa com esse intuito. O Matheus, ele veio para agregar e está trazendo assim, muitas questões. Eu brinquei aqui no começo, gente, eu não entendo nada disso, né? E o Matheus está ali, Instagram e tudo. Então a gente precisa dessa interação. Sim, a gente precisa de ter o convívio e a gente precisa de trazer, né, o jovem advogado para perto da diretoria, para que a gente sempre faça uma diretoria. Eu falo que quase que é uma diretoria colegiada que eu pretendo, porque são muitas ideias que eu tenho, mas uma das principais que eu almejo bastante é a união da classe. Eu acho que quando os processos eram físicos, a gente se encontrava no fórum, trocava ideias, né? Hoje os processos viraram eletrônicos, as audiências online, e aí a gente praticamente não se encontra, a gente praticamente não tem, assim, não conhece mais os advogados. São muitos advogados novos que sempre estão, né, formando, pegando a sua carteirinha, apesar de a gente fazer a entrega das carteirinhas, mas são muitas pessoas para a gente recordar depois. E eu acho que essa proposta de união e renovação, porque a nossa chapa é a chapa 12 e a gente traz uma proposta de união e renovação, unida e renovada. A questão da união é isso que eu estou falando, uma maior integração entre os advogados sêniores e os jovens advogados, uma maior integração entre todos os tipos, porque hoje a gente, nessa gestão que a gente está, o doutor Arthur, que é o presidente e o vice, ele sempre trocou muita ideia comigo, mas uma das propostas que ele criou foi a comissão da OAB Jovem, e essa comissão foi de suma importância para já iniciar o contato dos advogados jovens com a diretoria. E a gente, né, veio com essa proposta e essa comissão ela já criou uma força
E não só essa comissão, como outras comissões também que foram criadas também tiveram bastante força, mas eu preciso que tenha algumas renovações. E o Matheus veio, né, Matheus? Para renovar, Matheus veio para renovar nessa questão da OAB Jovem, que eu acho que precisa de um pouco mais de aproximação. Porque a comissão da OAB Jovem, até então, ela tem feito bastante eventos, mas o evento entre os jovens, sem muita participação dos advogados mais experientes. Então, o que eu preciso e que eu quero é fazer essa junção, para que todos, né, troquem experiências. Os advogados têm muita... como que vai protocolar um agravo de instrumento no tribunal, não sei o quê. Eu já sei, eu vou te ensinar o caminho. Como é que eu vou postar não sei o quê no Instagram? Aí o jovem sabe o caminho. Então, eu acho que precisa muito de ter essa interação. E o Matheus... E aí, pegando um gancho nessa fala da Cláudia, é importante também ressaltar que eu participei da comissão da OAB Jovem, nessa gestão que está ativa agora, onde a Cláudia é vice-presidente, né? Eles tiveram essa ideia de criar essa comissão da Jovem Advocacia, que foi uma comissão que realmente trouxe visibilidade para a advocacia jovem, trouxe possibilidade de fala para a advocacia jovem, e realmente foram feitos muitos eventos, congressos, capacitações, e aí agora a Cláudia, com essa proposta da Chapa 12 de renovação, de união, ela pensou assim, por que não modificar um pouco essa ideia da comissão jovem e trazer esse intuito de conexão entre os jovens advogados e também os advogados mais experientes, porque ambos os lados podem se ajudar, né? E aí essa foi a ideia que a Cláudia teve, maravilhosa. Eu comprei com tudo a ideia dela, falei, vamos embora, é isso aí. Digamos que seja o gás com a experiência, né? O gás exatamente. daquele advogado muito novo, né? Que tá doido para assumir. E essa troca é muito bacana, ter essa troca, isso é perfeito, isso é muito legal. Porque também tem uma questão que a OAB, tem muita gente que não sabe nem como funciona. E é importante a gente trazer essa fala, porque às vezes até advogado não sabe. E aí, a OAB, ela tem aqui em Itaperuna, a gente é a 11ª subseção. São subseções em todo o estado. E todas essas subseções são ligadas lá na capital, que se chama seccional. Então, nessa eleição agora, do dia 25 de novembro, todos os advogados vão votar no candidato da seccional, né, e no candidato da sua subseção. A subseção de Itaperuna é Itaperuna e Laje do Muriaé. Sim. Então, os advogados de Itaperuna e de Laje do Muriaé votam em Itaperuna, mas eles vão votar em Itaperuna, mas vão votar na chapa da subseção, que no caso a nossa é a chapa 12, e eles vão votar na chapa da seccional, que a gente apoia hoje, a doutora Ana Basílio, que é a chapa 1. Então, o que muitas pessoas não entendem também é que Itaperuna é uma cidade com... Hoje nós temos 800 advogados, uma média de 800 advogados inscritos, mas nem todos advogam, muitos, né, trabalham em outras funções e tudo mais. Mas só que dentre os advogados inscritos, a gente se paga uma anuidade por ano. E essa anuidade ela é revertida para a seccional e a seccional traz para nós os benefícios. Então, tem muita gente que não sabe como funcionar. Você vai ser presidente da OAB, você vai ficar rica, você vai não sei o quê, e não tem nada a ver. Primeiro que toda a diretoria não tem ganho. A gente trabalha, é um trabalho voluntário. Eu falo que é um trabalho de doação, porque a gente se dedica. E aí eu falo que a experiência ela é fundamental para você estar na frente de uma gestão de OAB. Porque se você não tem muito conhecimento de como funciona, por exemplo, Itaperuna, ela depende muito do alinhamento com a seccional para conseguir, por exemplo, agora a gente precisa de reformar uma partezinha que a gente pegou lá em cima, que era de uma associação de advogados, que nós estávamos há 9 anos lutando para conseguimos agora esse ano, mas para usufruir daquele espaço,
não sei se você sabe onde que é a sede da OAB, do lado tem um campo de futebol e por cima tem um barzinho. Isso era de uma associação de advogados, que foi retomado pela nossa gestão agora, já vindo num trabalho lá de trás. E aí eu pretendo também fazer, assim, criar uma comissão de esporte para fazer campeonato de futebol. Já me deram a ideia de fazer vôlei, eu adorei a ideia porque eu joguei vôlei, e fazer uma interação também voltada para o esporte, para o advogado. Eles se interagirem, e dali, depois de uma partida, de repente fazer um churrasco lá, fazer um espaço para o advogado aproveitar o seu final de semana, o seu momento de lazer, e a interação com a seccional que eu falo é que nós aqui precisamos que a seccional faça destelhou lá naquela chuvada que deu aí um tempo atrás, então a gente precisa que a seccional faça uma obra. Se não tiver a ligação da diretoria da subseção com a diretoria da seccional, dificilmente você consegue atingir os objetivos necessários, né? Itaperuna, nossa sede lá também, ela foi reformada na nossa gestão. Ela estava cheia de infiltração, também já veio desde o doutor Aldair, que a gente chama de Dadá, tentando essa reforma, e ela saiu, iniciou na gestão do doutor Gilmar e terminou na gestão do doutor Arthur, e lá nós fizemos também escritórios compartilhados, onde que os advogados podem fazer sua audiência, atender seu cliente, isso pensando também no jovem advogado, porque aquele que está recém-formado, ele ainda não tem muitas condições financeiras de manter um escritório, de pagar tudo, né, que precisa, uma internet boa, e aí a OAB dá esse suporte para o advogado. Em Itaperuna, lá na sede tem salas compartilhadas, todas com impressora, com internet, com tudo, e temos também no fórum e na vara do trabalho, mais 2 salas que o advogado é só ligar. Ligou para a sede da OAB, agendou seu horário e ele vai lá fazer o atendimento gratuito e usufruir desse espaço. E esse espaço, ele é um espaço da sede da nossa OAB, eu costumo falar que é um dos mais bonitos do estado, porque eu conheço quase todos. E tem um espaço amplo, um espaço muito bonito, mas precisa de ter até umas melhorinhas ali, porque na reforma eles fizeram uma churrasqueira, eu falo eles, que é o pessoal da seccional, que manda e tal. E aí eles fizeram uma churrasqueira, mas essa churrasqueira ficou bem no sol, a gente não aproveita ela. Então eu preciso de fazer pensei umas barraquinhas de sapê, um lugar bem para que o advogado possa ir com a sua família e fazer um churrasco. Agendou? Vai com a sua família lá, faz um churrasquinho num lugar fresco, num lugar confortável. Né? Então, assim, tem muitas renovações. A nossa chapa ela é composta de algumas pessoas que já estavam na gestão anterior, pessoas que foram necessárias ficar pelo conhecimento, pela experiência, mas a nossa chapa também ela está com uma proposta de renovação de umas coisas que a minha visão feminina, que eu acredito que, né, é uma visão diferente, bem diferente delicada, da masculina, né? É uma visão mais delicada, é uma visão que eu acho que tem bastante coisas ainda para ser realizadas. O trabalho vem sendo feito, mas eu acredito que ainda tem bastante coisa para fazer e eu, com toda a garra e toda a vontade, eu pretendo estar ali lutando pela advocacia itaperunense. Perfeitamente. Eu queria dar uma deixa aqui da fala da Cláudia. Ela não vai ficar rica porque não é prefeito e vereador. Tá? Eu acho que valeria a pena pontuar isso aí. Estava coçando aqui para falar. Então, não é vereador, não é prefeito, tá? Ela não vai ficar rica. Lá a gente não mexe com numerários. Perfeito, Cláudia. Vamos lá. Quais foram os desafios e as dificuldades que você enfrentou até agora nessa sua trajetória? Você consegue pontuar algo que você tem? Eu acho que você tem uns desafios que a gente enfrenta no dia a dia. E eu trago como proposta. E eu acho que até a minha proposta principal, que eu acho que nós advogados, como eu falei nessa trajetória de mudança, hoje a gente tem o WhatsApp, que a todo momento
Não para. Não para. E nós temos também, né, como eu formei o Google, todos os clientes nossos têm acesso aos processos, a tudo que vai, né, voltado para aquele processo em si, o cliente hoje já tem acesso. Então, tirando isso, a gente corre contra o tempo sempre, em busca dos prazos, a gente sempre tem prazos. Isso, às vezes, vai perturbando a mente. E eu acredito muito que a advocacia precisa de ter um suporte mental para o advogado. E aí eu trago uma proposta, que eu acho que é uma proposta inovadora, que ainda não existiu, que é um tratamento psicológico para que os advogados que necessitem... E vou precisar urgente. Que é difícil, a vida da advogada já tem um candidato, né? De forma gratuita. Isso eu já busquei junto à seccional e está praticamente, né, caso nós venhamos a ganhar, isso já está praticamente certo para iniciar já na minha próxima gestão, em janeiro, o atendimento gratuito para o advogado, atendimento psicológico com terapia gratuito para os advogados. Eu acho que essa é uma das propostas minhas que são inovadoras, de renovação também. E eu acho que uma das mais importantes, saúde mental hoje é tudo. Literalmente. Cláudio, vamos lá. O que marcou na sua trajetória até aqui? Algo que marcou sua vida, que você falou, meu Deus do céu, como? Eu vou te falar que tem, assim, várias coisas, né? Porque eu sou uma pessoa de fé, eu sou muito fervorosa. E tem hora que eu olho e falo assim, aliás, tem hora não, é quase toda semana, eu falo, quem como não Deus? Verdade. Só Deus para me dar, às vezes, um suporte, né? Então, dentro da minha vida pessoal, eu sou uma mãe que não é que é questão de ser super protetora, mas eu acho que eu sou uma mãezona. Então, o que eu puder fazer, né, pelos meus filhos, sempre pautada na educação também, porque não é dando as coisas, eu falo fazer ensinando também, né, com a prática que eu tenho de experiência de vida. E dentro da advocacia são diversas situações que eu já passei, mas dentre umas delas, assim, tem alguns processos que mexem muito com o seu psicológico, mexe muito com a sua vida. E teve processos que eu já fiz, que eu fiz promessa. Eu fui a Aparecida do Norte para cumprir promessa de processos que eu venci, mas não que eu tinha aquela necessidade de vencer. Era uma coisa que eu fui tão cobrada pelo cliente que não estava entendendo direito a situação dele, que eu cheguei a ser jurada de morte. E aí aquilo eu falei, gente, aonde que nós vamos parar, né? Onde que nós vamos parar? Porque as pessoas não conseguem mais ter essa diferença. Por isso que eu acho que o psicológico em tudo manda. As pessoas não conseguem mais ter esse discernimento de diferenciar uma coisa da outra. Todo processo são 3 partes, né? Autor, réu, juiz. Quem julga é sempre o juiz. Mas os seus clientes, às vezes, por exemplo, eles acham que o advogado que faz andar o processo. E a gente tem muito problema de celeridade processual. E esse problema de celeridade processual é um dos maiores problemas da advocacia do Rio de Janeiro. Nós hoje estamos considerados como um dos piores estados do Brasil na questão de celeridade processual. Então, é uma questão que a gente aqui em Itaperuna, é isso que eu falo que existe a diferença. A gente aqui em Itaperuna, enquanto subseção, você chega nos juízes daqui para conversar sobre um mandato de pagamento, a celeridade, como que faz para esse mandato de pagamento sair mais rápido, como que faz para a gente dar, né, a subseção, nós da diretoria sempre tivemos reuniões com os juízes para a gente tentar auxiliar nessa celeridade processual. Mas muitas das vezes essa celeridade, né, essa questão processual de demora processual está na máquina judiciária. E aí já é uma coisa que envolve Estado, Tribunal de Justiça
e mais a seccional. Por que eu peço o voto para a doutora Ana? Ela também era vice do atual presidente. É vice ainda, né? Que até dezembro nós estamos como vice, eu e ela. E aí, a doutora Ana, ela percorreu todas as cidades do estado do Rio de Janeiro para poder olhar o número de acervo, quantidade de processo, o número de serventuário, o número de estagiário. Ela mapeou todos e levou isso para o Tribunal de Justiça. Agora nós estamos encaminhando para o primeiro passo, porque foi a primeira vez que o Tribunal de Justiça reconheceu um problema na celeridade, porque agora a OAB, a seccional, apresentou números de quantitativo de processo e de necessidade de pessoas para trabalhar. Então, acredito que nessa gestão agora, a subseção acompanhando a seccional, a gente vai tentar alimentar o Tribunal de Justiça com essas informações para que venha retorno positivo nos andamentos processuais. Andando no mesmo caminho, né? No mesmo caminho. Perfeitamente. Cláudia, o que mudaria na presidência da OAB com a sua chegada? E aí você fique muito bem à vontade para franquear assim a palavra para o Matheus também, né? E pode ficar bem à vontade. Eu sei que você já falou. Já estou à vontade. Já falou algumas propostas aqui, mas de fato, o que mudaria com a chegada de vocês? Eu acho que a primeira mudança vai ser o que eu falei em relação assim, ter uma presidente mulher. Eu acho que a primeira mudança, independente de qual chapa, eu acho que a primeira presidente mulher vai fazer uma diferença. Quando, caso nós viermos a ganhar e eu for assumir em janeiro, eu quero deixar bem claro que eu não vou assumir sozinha. A nossa chapa contém 26 componentes. Tem a diretoria e tem os conselhos. Os conselhos fazem parte da chapa e eu quero a todo momento estar, né, em união com esses conselhos para a gente criar, primeiramente, as comissões. As comissões que eu pretendo criar que não existe e as comissões que já existem que eu preciso de reformular. Então, esse vai ser o primeiro momento. O primeiro momento vai ser as comissões. E daí a gente vai vir com, né, o atendimento psicológico e aí eu vou lutar lá pela reforma da sede e eu vou, né, junto com os meus companheiros, com os meus colegas, estar trazendo também, que eu não falei aqui ainda, mas é muito necessário, principalmente para jovem advocacia, trazer cursos regulares. Palestras, seminários, a gente já faz bastante. Então, eu preciso de trazer cursos regulares. Existe dentro, né, tem uma Escola Superior de Advocacia, que é a ESA, que a gente chama, que a gente já está em conversa também para trazer uma parceria, para trazer esses cursos regulares para Itaperuna. A nossa sede é enorme, a nossa sede é muito boa e a gente comporta muito bem de atender, né, os advogados com cursos regulares. Aproveitar um pouco mais da base de vocês, aproveitar, né? Um pouco mais da base nossa. E aí vem o Matheus nessa questão, porque o Matheus, ele sempre esteve, né, como ele mesmo já falou, na frente da OAB Jovem, da comissão da OAB Jovem. Então, eles já criaram, fala aí, Matheus, um pouco do Café com Mentoria. Enquanto a gente estava lá na atuação da OAB Jovem, vou falar mais perto aqui para o pessoal ouvir. Enquanto a gente estava na atuação da OAB Jovem, que foi essa comissão criada na gestão onde a Cláudia foi vice-presidente, foi criada pelo Arthur, né? A gente buscou, junto lá aos integrantes da comissão, criar, como que eu vou dizer, encontros periódicos. E aí, assim, bem voltado, com uma pegada bem jovem, os nomes. A gente investiu muito na época em rede social para atrair os jovens daqui da comarca, né, da nossa cidade, de Laje, aqui de Itaperuna. E aí tinha todo mês
haviam encontros chamados cafés com mentorias. Aconteciam sempre assim no final da tarde, no início da noite, e sempre nesses cafés eram convidados advogados aqui da nossa região para falar sobre um determinado tema, do direito, uma área nova, algo assim que pudesse ajudar os jovens advogados. Foram feitos 2 congressos muito bacanas, com vários palestrantes de fora. Foi estrutura assim, de congresso, posso dizer, de congresso a nível estadual. Nunca foi feito um congresso do jeito que foi muito bacana, feito também na gestão onde a Cláudia foi vice-presidente, foi com muito suor de todo mundo, dos integrantes da comissão, do pessoal da diretoria, e aí foi utilizado lá o espaço da nossa sede, que é um espaço enorme, foi muito bacana mesmo, os congressos foram muito elogiados, e aí assim, as nossas propostas em relação a isso, com certeza é continuar esse trabalho, tentar melhorar o que for possível de melhorar, chamar jovens advogados novos, sempre está mudando, e a rotatividade eu acho que é importante, né, nesses setores para proporcionar ideias novas, ventilar as ideias, e tem muitos jovens advogados chegando, né, doutor? Eu acho que todo mês praticamente tem entrega de carteira, e são muitos. A cada 15 Agora, dias. Nesse período eleitoral não pode fazer entrega de carteira, mas... São muitos jovens advogados entrando, então é muito importante que tenha essa visão voltada para a jovem advocacia, e eu acho que assim, o ponto principal que a Cláudia está trazendo como renovação, nessa pegada aí da jovem advocacia, é tentar fazer essa ligação entre jovens advogados e advogados experientes, porque os advogados experientes eles precisam se adequar a questões de processo eletrônico, inteligência artificial, coisas novas que a advocacia está trazendo e que eles têm realmente essa dificuldade, é natural, e também poder proporcionar para a gente, eu que estou engateando na advocacia, por exemplo, técnicas de negociação, questões que os advogados mais experientes eles são feras nisso, né? Então, assim, eu acho que esse ponto é muito importante destacar na chapa. A gente tem essa proposta muito forte junto da gente, além de outras questões da ESA, que eu acho sempre muito importante falar sobre, que é a Escola Superior de Advocacia, que a gente vai tentar trazer de todas as formas aqui para Itaperuna. A conversa com o judiciário também, acho que é importante falar sobre isso, né? Eu acho que melhor do que eu, a Cláudia, falar sobre, que ela tem experiência nesses últimos anos de gestão nisso, ela sabe como que funciona, ela sempre esteve junto dos juízes aqui da comarca para buscar uma melhoria no atendimento, para buscar a celeridade, para conversar, para ver... Assim, sempre houve esse diálogo, né? Às vezes existem questões, e aí eu vou deixar a Cláudia falar melhor, que fogem um pouco da nossa alçada, tá? Que às vezes os advogados não entendem muito, cobram um pouco da OAB, mas a OAB tinha que ser... A OAB é muito presente nessa conversa, a OAB pratica esse diálogo, mas tem coisas que fogem um pouco, né? Eu vou deixar a Cláudia falar um pouco sobre isso. Eu acho até que, às vezes, a OAB, uma coisa que pode melhorar e renovar, é explanar para os advogados, porque muitas das vezes, igual, por exemplo, há uns 15 dias, 20 dias atrás, eu tive conversa, fiquei 1h30 conversando com o doutor Maurício, que é o juiz da nossa comarca da área do juizado civil. E aí, trocando, por quê? Que foge da OAB, que não é alçada da OAB, o que o juiz vai julgar é dele, é o posicionamento dele. A OAB não tem como alterar, mas o juiz aumentou, diminuiu os valores das indenizações, mas só que isso daí não está na alçada da OAB. Se o advogado não ficar satisfeito com a decisão judicial, cabe ao advogado fazer recurso. Mas a gente pode trazer diálogos, né? E aí eu acho que precisa mais ter um canal, isso é uma outra coisa que eu preciso fazer, que eu acho que tem que ser feito, é um canal direto. A gente tem grupos de advogados, a gente tem o e-mail, todo quanto informação institucional, são passadas para os advogados através dos grupos e através dos e-mails também, cadastrados, mas um advogado que tiver uma dúvida ou outra, se ele quiser perguntar, muitos deles têm vergonha de perguntar nos grupos. Então, acho que precisa ter uma outra renovação que eu acho que precisa de ter, é um canal direto da diretoria. Hoje,
até está aqui presente a minha candidata a vice, Viviane Lacerda, ela me deu uma ideia que eu adorei a ideia dela, porque eu já tinha essa proposta de tentar fazer esse canal. E ela me deu uma ideia da gente fazer um rodízio entre a diretoria. Cada semana, por exemplo, um ficar responsável por um WhatsApp que vai receber reclamações. Porque nem Deus conseguiu agradar todo mundo. Como é que nós vamos agradar, né? Então tem advogado que não vai ter uma afinidade comigo, mas vai ter com o Matheus. Aí na semana do Matheus, ele vai poder chegar no Matheus para poder dar ideia, para poder dar sugestões, para poder fazer reclamações. Na semana da Viviane, vai fazer com a Viviane, quem tiver proximidade com a Viviane. E eu achei essa ideia hoje, surgiu hoje, e eu achei ela maravilhosa. E eu, se ganhar, eu pretendo implantar também. A ideia, aí fazendo só um adendo rapidinho, a ideia era a gente criar um WhatsApp para receber, fazer um canal de comunicação com o advogado, mas essa ideia é muito bacana mesmo, realmente, de fazer essa rotatividade, né? Eu quero lançar algo aqui já, ao vivo, você que está me assistindo aqui, independente da chapa que ganhar, nessa hora eu tenho que ser imparcial. Não, com certeza, né? Aqui é sempre imparcial. Mas independente, né, nós que já estamos aí com o podcast ativo já quase um ano já, caso a chapa que ganhar queira, os estúdios estão abertos aqui, justamente para vocês pegarem e tirar as dúvidas, né, dos advogados aí, queiram mandar perguntas e tal. Nosso programa aqui de 15 dias, fique bem à vontade. Muito bacana, obrigado. Muito né? bom. Então, É isso sabe, que eu né? falo, precisa da comunicação, exatamente. né? Precisa muito da bacana. comunicação. A gente pode fazer outras parcerias, hein? Vamos fazer outras sim. parcerias. Um passarinho verde me contou. Ixi. Você também já pontuou aí, já. Também não quero deixar esse drama todo no programa, não. Mas que você já tem uma trajetória dentro da OAB. Você não caiu de paraquedas lá e falou assim, você presidente agora? Não. Fala para nós um pouquinho da sua caminhada dentro da OAB até você pegar e falar, não, eu estou pronta para ser presidente. Preparada. Você às vezes até vai rir. Quando eu fui convidada para ser tesoureira, foi o doutor Zilmar Pires, que era o candidato a presidente, me chamou para ser tesoureira, a gente era amigo. E aí, na verdade, eu falei, não, Zil, não quero, não, isso vai me tomar meu tempo, eu não tenho tempo para isso, eu tenho, né, muitos afazeres, mãe, não sei o quê. Ele, não, eu preciso de você é muito, interage bastante, eu preciso de você. E aí, no final da história, eu não consegui nem recusar. E aí, entrei para a diretoria como tesoureira. E aí, logo na primeira gestão, o doutor Zilmar não quis voltar a concorrer à reeleição. E aí, ele vira para mim e fala, você vem agora. E aí, eu vou ser sincera novamente, há uns 7 anos atrás, mais ou menos, dificilmente você me viria falando aqui. Eu, para fazer audiência, tinha problema nenhum, já estava acostumada e tudo mais, mas pegar no microfone era uma dificuldade. E aí eu falava, não, e o doutor Zilmar sempre teve uma fala muito boa, e aí eu falei, de jeito nenhum, você fala perfeitamente, eu não consigo falar assim em público igual você fala. Ele que não consegue, enfim. Aí o doutor Arthur, que também fazia parte da diretoria, eu não aceitei, e aí o doutor Arthur aceitou. E aí o doutor Arthur, mas eu só venho se a Cláudia for vice. E aí eu entrei como vice. Então, durante esse período que eu estou ainda, né? Até dezembro somos nós, que eu estou na gestão da OAB, a minha visão de OAB alterou totalmente. Porque antes eu criticava a todo momento. Porque tem que fazer isso, porque tem que fazer aquilo, mas eu não sabia como funcionava. E por isso que eu falo que a experiência é fundamental. Porque você precisa de saber, como você mesmo já falou, né, que isso aqui é uma política, mas não é uma política partidária. A gente não vai lidar, por exemplo, o prefeito de Itaperuna, ele vai gerir o financeiro que aquela prefeitura arrecada. E daí ele vai distribuir as verbas. A subseção de Itaperuna não tem esse poder. Então, a gente aqui tem que ir de acordo com, né, o que a seccional propõe, a gente solicita
E aí, daí que vem Então, quanto mais abertura, mais você consegue produzir na subseção. E tem, assim, várias coisas que já passaram, né? Vários momentos que nós já passamos de, às vezes, crítica e, às vezes, de louvor. Por quê? Às vezes, igual, por exemplo, a reforma dessa sede foi uma coisa maravilhosa para os advogados de Itaperuna. E aí, quem levou, né, toda vamos dizer, a fama foi a subseção. Só que, na verdade, quem reformou foi a seccional, mas foi união com a subseção. Então, essa questão da união que eu falo, ela tem que existir a todo momento, na nossa vida cotidiana. E eu acho que um dos maiores aprendizados que eu adquiri dentro da OAB é que, primeiro, você tem que conhecer para depois você falar. Quem não conhece, não fala. Primeiro, tenha conhecimento, né? Porque eu falo de mim mesmo, é o maior aprendizado. Eu hoje luto dentro da OAB, eu falo que eu criei um amor. Porque as pessoas falam, por que você vem candidato a presidente se lá não tem, né? Você não vai receber nada, você vai só trabalhar e tudo mais. Mas essa trajetória que vem sendo construída, isso vem construindo dentro do coração da gente também. Você encontrou. Então, eu acho que quem participa, eu acho que se torna inesquecível quando você faz algo por um colega. É uma doação. Eu sou uma pessoa que eu já gosto muito do social. Nós, por exemplo, dentro a gente tem uma prática de reunir os advogados, pegar, né, cada um doa uma quantia que puder e a gente faz um trabalho social já há um tempo. Natal, entrega de brinquedos, Dia das Crianças também, Natal já fizemos com cesta básica, ano passado fizemos com panetone para o asilo, tem uma campanha do agasalho, que a gente já arrecadou, teve uma campanha em todas as subseções, Itaperuna foi a segunda do estado do Rio de Janeiro, ganhou até da capital, que arrecadou o maior número de agasalhos, nós levamos todos para a igreja, Então, assim, eu acho que a OAB não é só celeridade processual, não é só cursos, não é só, né, interação. A OAB, ela também precisa de estar dentro da sociedade. A Viviane tem ela é presidente da Comissão de Direitos Humanos e ela lá dentro, na época da pandemia, ela teve uma visão de tipo assim, o que os presos vão fazer dentro da cadeia, né, com Covid. Ela se preocupou muito com isso e ela criou, através da Comissão de Direitos Humanos, conseguimos umas doações de panos, até os advogados mesmo ajudaram, e ela conseguiu também umas doações de umas máquinas, overlock, esses negócios. Colocamos ela, né? Eu falo ela porque foi ela que implantou isso. Confeccionar as próprias máscaras. E dali o trabalho foi sendo feito, e é uma coisa que às vezes nem o próprio advogado se recorda disso, entendeu? De que ela já dentro da nossa gestão, né? Dessa gestão, ela produziu isso. E hoje essa confecção funciona e ela tem, né, que cria passarelas de mesa, outras coisas, e ela já está implantando um outro projeto lá dentro que é de leitura. Então, eu acho que as ideias têm que vir em união com todos, da chapa, do conselho, das comissões, para que a gente faça um melhor trabalho. Isso é muito bom, isso é muito gratificante por saber que o grupo está empenhado e trabalhando ao mesmo tempo, né? Isso aí. Que as pessoas não esqueçam desses projetos brilhantes que vocês estão implantando assim no próprio meio de vocês. Cláudia, infelizmente, uma hora se foi. Nem parece, passou rápido, um bate-papo, um trocar de ideias, e de repente, então eu queria deixar você para nossas câmeras ali, fique bem à vontade, suas considerações finais, depois o Matheus também, ou melhor, deixa o Matheus e você finaliza o seu. Tá bom. A minha única consideração final, que eu quero dirigir a palavra para os colegas advogados que estão assistindo,
vote 12 no dia 25. Somente isso, galera. Abraço. Eu já vou nas minhas considerações finais, além de agradecer, né, que eu já tinha agradecido, agradecer também aos colegas advogados, aos amigos e familiares que estão assistindo o podcast, que assistam sempre. Gostei muito de vir aqui, me fiquei muito à vontade. Que bom, fico feliz. E eu espero voltar realmente, voltar, com certeza. Mesmo, né, com quais ideias forem, né? Se Deus quiser, a gente chega lá. Mas eu queria sobressaltar, finalizando aqui, o nome de todos os componentes da minha chapa. Queria que todos estivessem aqui, né? Mas não tem como, até pelo espaço. Por enquanto a gente está limitado. Mas a nossa diretoria é composta por mim, como candidata a presidente, doutora Viviane Lacerda, daqui a pouco vai dar um oi aqui, Viviane Lacerda, vice, doutor Arthur Rodrigues, que é tesoureiro, doutor Matheus Coutinho, secretário, e a Valcelane Ávila, que é secretária também. Essa é a diretoria, e tem a parte dos conselhos. Na parte dos conselhos nós temos o doutor Adair Branco, que é considerado por nós o Dadá, já foi presidente da OAB. Doutor Adilson Poubel, é um renomado professor também da área de direito criminal. Doutor Anderson Cosme, que a gente chama de Chapoca. Ana Paula Zanelli, doutor Arlon Júnior, doutora Beatriz Freitas, doutor Kleber Jorge, doutor Daniel Nogueira Gama, doutora Deise Alvim, doutor Fernando Amil, doutora Graziela Peixoto, doutora Jéssica Nascimento, doutora Jussara Cruz, doutor Leandro Costa, doutor Carlos Zacarias, doutora Márcia, eu sempre me engano, mas hoje eu aprendi, é Mesdalajane, é difícil demais. É difícil. Maria Andréia, doutora Maria Andréia Pimentel, doutora Marília Caraline, doutor Miguel Coelho, doutor Rodrigo Santiago e doutora Mônica Casareda. Eu gostaria muito de agradecer a todos vocês por estarem compondo essa chapa e, se Deus quiser, no dia 25 de novembro, a partir das 5 horas da tarde, talvez a gente já esteja comemorando e a gente esteja indo para uma nova batalha, para um novo triênio e uma nova renovação da OAB de Itaperuna. Perfeitamente. Cláudio, você quer trazer a Viviane aqui para dar um oi? Vou dar uma licença, então. Vem, Viviane. Ou celular, vem cá, pode falar no microfone aqui, vem cá. Fica à vontade aqui, dá um oi pra galera lá. Oi, galera, quero dizer que estou muito feliz de participar desse momento com a Cláudia e contamos com vocês aí, dia 25, Chapa 12. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite. Obrigado, Viviane. Eu queria só agradecer, Cláudio, pelo convite, foi muito bom para trocar essa ideia com você, com a Viviane, com o Matheus. Para mim é muito gratificante. As portas do podcast estão abertas. Caso queira voltar, como você já falou, volte sim. Teremos todo o prazer. Eu concluí a minha missão, que é para a pessoa ficar bem à vontade. Se você falou que ficou bem, dá tudo certo. Fiquei bem à vontade. Fiquei muito satisfeita de estar aqui. Graças a Deus deu tudo certo. E a gente, eu acho que esse canal de comunicação é muito importante. É muito importante. É muito mais até que às vezes vocês imaginam. É verdade. Porque esse trabalho também é um trabalho sacrificante, né? Você tem que se dedicar, você tem que estudar o convidado que vem. E aí eu queria parabenizá-lo pelo bate-papo. Muito obrigado. Cláudia, muito obrigado mais uma vez. Tá joia? Eu queria agradecer a você que ficou conosco aqui até esse momento, até o finalzinho. Essa foi Cláudia Tostes, né? Quem sabe a próxima presidente da OAB. E amanhã estaremos recebendo também a outra chapa. Mas nós queremos manter esse lugar sempre um lugar para todos. Um grande abraço para você, uma ótima noite para você. Tchau, tchau. Boa noite.